Vou falar pra vocês que essa receita é da minha mãe. É uma receita que eu comi esses pãezinhos da minha mãe desde criança. Era uma maravilha, assim, pela manhã, acordar com aquele cheirinho de pão pronto, feito em casa. Uma delícia. Minha mãe fazia muito desse pão. Então, a receitinha caseira, passada de mãe para filha, que hoje eu passo até para os meus filhos. Inclusive, eles estão pedindo, né? A massa desse pão, tanto dá para você fazer esfirra, bauru, enroladinho de salsicha, enroladinho de presunto e queijo e pãozinho de queijo também. Então vamos lá pro processo. Vou começar. A receita leva 1 kg de farinha de trigo. Geralmente eu coloco apenas um fermento desse de pão. Quando o tempo tá seco, né? Quente. Mas hoje, como o tempo tá nublado, tá quente, mas tá nublado. Mas eu acho que eu vou colocar 2, porque eu tenho medo do pãozinho não subir. 2 ovos, um leite condensado, uma colherzinha de óleo, e vai também uma colher de açúcar, mas como eu tô usando o leite condensado, eu não vou colocar o açúcar, vou colocar apenas uma colher de sal. Aí os úmidos você põe aqui no liquidificador. Os úmidos são o leite condensado, e depois você põe a mesma medida do leite condensado. Você vai medir nesse recipiente aqui do leite condensado a mesma medida de água. Vai colocar água para esquentar, não ferver, esquentar, e colocar o fermento dentro e uma colherzinha de leite. Se você tiver o leite pronto, é porque aqui eu uso o leite que eu uso é um leite em pó. 2 medidas de leite dessa, junto com a mesma medida que eu tenho aqui nesse recipiente de leite condensado. Eu tiro o leite condensado, coloco no liquidificador, coloco água aqui dentro e coloco aqui pra aquecer a água, não ferver, aquecer. E depois eu coloco os fermentos aqui dentro para ele aquecer. E depois que eu unir tudo isso, eu levo no liquidificador. Aí eu levo tudo no liquidificador, tipo o sal, os ovos, o sal, os ovos, o óleo, o leite condensado, o leite e o fermento. Vai tudo no liquidificador. Aqui eu acrescento ainda o queijo parmesão. Eu vou ver se eu tenho na geladeira. Se não tiver, não tem problema. Queijinho parmesão, ele é bom para polvilhar o pão em cima, depois de feito e assado. E também eu coloco aqui, que dá um sabor especial. Aqui ainda ficou muito quente. Vou deixar esfriar um pouquinho. Porque o fermento em contato com o leite, se ele estiver muito quente, ele pode deixar o fermento não funcionar direito.
A massa de pão até chegar nessa consistência, assim, ó. Consistência dela aqui, ó. Sorver ela até ficar nessa consistência e agora eu vou deixar descansar até o tempo dela dobrar de tamanho. Para você deixar ela descansar, você coloca dentro da vasilha e fecha ela com plástico filme. Eu sempre faço isso, não vou fazer hoje porque eu não tenho plástico filme. Mas eu gosto de fazer assim, que ela cresce, eu acho que ela aquece melhor. Ela precisa estar no ambiente seco, né? De calor. Porque ou eu guardo dentro do forno, mas como eu tô sem forno no momento... Lembrando que eu vou fazer esse pãozinho na airfry. Vou assar ele na airfry. Tô sem forno nesse momento. E vira assim na vasilha. Ele também dá um resultado legal. E é isso. Agora eu vou esperar o momento que precisa para depois começar a colocar a mão na massa de fato e fazer os tais pãezinhos de queijo. Mostrando aqui a vocês como a massa tá fofinha. E o processo de fermentação dela, eu acho que demorou 1 hora. Aí agora eu tenho os recheios aqui. Recheio de frango com requeijão e recheio de salsicha. E vou fazer os pãezinhos sem recheio também, por dentro, que é o famoso pãozinho que minha mãe faz, né? Ela faz de todos também, mas o principal era esse, sem recheio. Pra você ver como a massa, 1 quilo de massa rende, né? 1 quilo de massa rende. Depois vocês vão ver quanto de pãozinho que foi feito. Também que esse quilo de massa. Isso aqui ficou... A massa ficou mais pesada. É o calor, né? É, eu botei até 2. Ela tá subindo. Ela tá pesada.